Então, eu vou começar a gravar a partir de agora a aula. Quem não conseguiu acompanhar a gente, quem não conseguiu acompanhar a aula de hoje, assim que nossa aula acabar, eu vou salvar essa aula e aí eu vou deixar ela disponível no YouTube. Aí, quem quiser também assistir novamente depois, eu vou passar o link e vocês vão ter acesso lá no YouTube para poder assistir. Então, eu vou começar a aula aqui. Nossa apostila, capítulo 5, eu havia pedido para vocês até derem uma olhadinha nela, né, para a gente poder fazer a aula de hoje. E aí a gente começa com o assunto que é radioatividade. Até agora, a gente viu os fenômenos da física, né, e alguns da química. A gente viu cargas elétricas, o que é, a gente estudou alguns conceitos como força, atração, repulsão. Nós vimos também como são emitidas as ondas eletromagnéticas, né, de que forma, que força é essa que atua sobre os corpos, e aí a gente parou nisso. Agora a gente vai pegar a parte que é mais legal, acho, para o curso de vocês, que é a radioatividade. E é justamente que vocês vão ter maior contato ao longo da carreira profissional de vocês. Então, por isso que é importante a gente conhecer o que é radioatividade, né? Saber o que compõe isso aí, como essas emissões radioativas elas acontecem e como isso pode tanto ajudar a gente como prejudicar, né? Então, hoje a gente vai ver como são formados esses elementos radioativos, o que são, o que é uma radiação alfa, beta e a gama, e também uma radiação que todo mundo sofre, que é a radiação cósmica, que existe no universo aí desde a sua criação. Então, para que isso? A partir disso, da gente conhecer como que elas são emitidas, a gente vai conseguir também entender como que a gente pode manusear. Então, manuseando ela para o bem, a gente consegue trabalhar para ajudar o corpo humano. Então, a gente tem aí muitos benefícios da radioatividade para o ser humano e também a gente tem, infelizmente, alguns problemas. E aí, como eu acompanho vocês no grupo, eu vejo que em outras matérias também estão estudando alguns conceitos sobre isso, né? E aí tem até o conceito lá da história que aconteceu em Chernobyl, e aí os meninos falaram, Chernobyl, toda semana é Chernobyl. Mas foi um fenômeno que realmente marcou, e eu acho que até hoje é um dos mais famosos, né, dessas transformações que aconteceram a partir dessa emissão e o que ela trouxe, né, de prejuízo e por que a gente estuda. Então, foi um exemplo. Mas eu não vou falar de Chernobyl, tá? Mas as próximas aulas a gente já vai começar a falar dos benefícios para o corpo humano e também as consequências. Então, o que pode causar de bom e o que pode causar de ruim se a gente tiver contato com essas emissões. Então, vamos conhecer um pouquinho agora sobre o que é. Antes a gente fala um pouquinho da história, e aí eu me remeto à aula passada que eu enviei para vocês, que foi sobre o casal, né, o casal mais famoso da física, que era o Pierre e a Marie Curie, ou Curie, aí vai da pronúncia de cada um. Mas esse casal foi o casal que começou os estudos sobre a radioatividade, eles que desenvolveram grande parte disso, mas também teve um camarada que contribuiu assim fundamentalmente para que isso pudesse acontecer, que foi o francês, o Henri Becquerel, ou Becquerel, vai da pronúncia de cada um. Mas o Henri, ele, a partir dos estudos dele, ele conseguiu provar que algumas substâncias, que alguns elementos, eles emitiam uma luz diferente. E essa luz, ele colocou alguns materiais em cima desses elementos e essa luz, ela transportava, ela passava por esses materiais. E aí foi um início aí dos estudos da radioatividade, como que estudar esse fenômeno que era conhecido como a fosforescência, né? Essa luz diferente que o elemento emitia, como que isso poderia ajudar para a ciência da época. Então, ele começou a trabalhar com amostras que continham um elemento chamado urânio. O urânio foi muito importante e é um dos principais até hoje. E ele observou que
esse material, que esse elemento, ele emitia alguns sinais aí radioativos, né, que a gente chama de emissões radioativas. E a partir disso, a gente tem todo o histórico aí, todo o estudo que nos levou a trabalharmos com essas emissões hoje em dia em diagnóstico, medicina nuclear, usina nuclear e várias outras utilidades que as emissões radioativas elas têm de importância para a nossa vida. Então, muitos estudos começaram a partir desse trio, né, do casal e do Henry, e aí a gente vai trabalhar aí quais são essas emissões. Então, as principais são alfa, beta e gama, e aí a gente vai ver quais são as diferenças e o que cada uma pode causar. Antes disso, a gente pode ver na tabela periódica, aí vai entrar um pouquinho para a química, que nós temos esses elementos de duas formas. A gente tem esses elementos radiativos naturais, ou seja, eles estão aí ao longo da natureza disponíveis para se trabalhar com eles. E nós também temos os elementos radiativos que são produzidos em laboratório. Então, na tabela periódica, quando a gente analisa aí os elementos radiativos, eles têm a partir de 84, o número atômico dele. Então, a gente tem polônio, desde polônio com 84 até urânio de 92. Então, os elementos naturais que a gente encontra na tabela: polônio, radônio, rádio, actínio, tório, protactínio e urânio. Então, os mais conhecidos, os mais trabalhados para o pessoal de radiologia seria o rádio, e urânio e o tório. Então, algumas contribuições, mas esses elementos aí mais assim, específicos que a gente trabalha na radiologia são esses. Então, a gente consegue fazer transformações desses elementos dentro do laboratório para poder fazer algumas experiências com eles. Então, a gente tem várias substâncias aí que a gente conseguiu trabalhar a partir dos elementos naturais. Então, pegando aquele elemento natural, você faz um processo nele, um processo aí de transformação, e aí a gente consegue produzir novos materiais a partir disso. E aí tem uma relação enorme desses elementos que a gente encontra hoje. Na tabela periódica, se vocês forem observar, os elementos radiativos, eles se encontram ao final da sua tabela. Então, vocês vão ver que ao final da tabela, todos os elementos aqui, eles têm partículas radiativas, eles têm essa predominância aí do efeito radiativo sobre onde ele se encontra, né? Pode ser o ambiente onde ele está ou os efeitos que ele vai poder causar. Então, ele sempre vai estar aqui ao final da tabela periódica. Passando dessa parte de química, a gente entra no conceito mesmo de radioatividade. E o que é a radioatividade para a gente? Eu não sei se vocês trabalharam isso já em outras matérias, acredito que sim, porque agora a gente vai levar as matérias aí bem similares, os conteúdos umas com as outras. E radioatividade nada mais é do que um fenômeno nuclear que acontece dentro, como o nome já diz, acontece dentro do núcleo. A gente tem fenômenos que a gente trabalha dentro do núcleo, que a gente chama de fenômeno nuclear, e também a gente tem fenômenos que acontecem na eletrosfera, né, que a gente chama de fenômenos elétricos. Então, assim, por isso que foi importante no início a gente estudar a composição do átomo, né, que ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. A gente falou também sobre as cargas elétricas e de onde que elas vinham, né, que os prótons tinham cargas elétricas positivas, os elétrons eles têm cargas elétricas negativas, e quando a gente vai analisar o átomo, a gente percebe que na sua camada que envolve o núcleo está a eletrosfera. Então a gente tem duas partes: o núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons, e fechando esse núcleo aí, né, protegendo esse núcleo, a gente tem a eletrosfera, onde estão os elétrons em movimento. Quando a gente parte para o fenômeno elétrico, para uma transformação elétrica, a gente trabalha com a eletrosfera. Então, a gente vai trabalhar puramente com os elétrons, que é o que a gente chama de corrente elétrica. Quando a gente aplica uma força nesses elétrons, a gente faz com que eles tenham uma mesma direção, um mesmo sentido, e aí a gente tem o fenômeno da corrente elétrica,
que é o que permitiu vocês estarem vendo essa aula hoje, né? Porque está alimentando o computador de vocês, o celular, está alimentando as nossas casas com energia elétrica. Então, tudo que nós temos hoje parte do átomo nas suas transformações, tanto a transformação elétrica também como a nuclear. Então, hoje, especificamente, é a nuclear. Então, o fenômeno nuclear, dentro do núcleo, ele acontece de diferentes formas. Mas assim, basicamente é um conflito que existe dentro do núcleo e esse conflito ele vai gerar emissões, ele vai gerar uma desintegração dentro desse núcleo. Então, eu falei para vocês em uma das aulas que os elétrons, eles buscam estabilidade, né? Que eu até brinquei e falei que é tipo a gente, quando a gente quer fazer um concurso público, porque a gente busca estabilidade no emprego, para não ser demitido, para a gente se manter no emprego. E os elétrons, eles funcionam dessa forma também, eles querem estabilidade, né? Então, os elétrons, para eles alcançarem essa estabilidade, eles têm que se unir aos prótons, para que eles fiquem com as mesmas cargas. Já os núcleos, eles também possuem esse instinto de buscar a sua estabilidade. E esse instinto de buscar a estabilidade, ela acontece nesse momento. Quando ele busca atingir a sua estabilidade, acontece um conflito interno, e esse conflito vai gerar o que a gente chama de radioatividade, que é o fenômeno nuclear, onde ele vai se desintegrar. Então, os prótons e os nêutrons dentro do núcleo, eles vão gerar alguns conflitos, e desses conflitos a gente pode ter uma emissão alfa, uma emissão beta e uma emissão gama. Então vai depender do que vai sair desse conflito, a gente vai ter 3 situações. E aí essas emissões aí vão ser utilizadas também de diferentes formas. Então, teoricamente, o conceito de radioatividade é fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos, provocado em decorrência de uma desintegração ou instabilidade de elementos químicos. E uma reação nuclear diferente da reação química. As transformações nucleares, o núcleo do átomo sofre alterações. Já as reações químicas ocorrem na eletrosfera, que eu falei da questão da elétrica, né? Quando a gente trabalha com as transformações da elétrica, a gente trabalha a eletrosfera. Quando for dentro do núcleo, é uma reação nuclear. Trabalhando a eletrosfera também nessa questão de reação química, a gente também trabalha elementos que são condutores ou isolantes. E aí a gente realiza agora a composição de materiais semicondutores, mas isso aí é mais voltado para os meninos da eletrotécnica do que para vocês. Então, a gente volta para o núcleo. Então, quando acontece esse fenômeno, quando acontece esse conflito dentro do átomo, ele vai fazer essa emissão, e essa emissão que saiu do núcleo, ela vai formar um novo átomo. E quando isso acontece, significa que esse núcleo ele é radioativo. Então, ele tem esse poder de radiação aí. Então, o desenho, mais ou menos o que acontece é isso aí. Nós temos aqui um núcleo, e aí ele está instável, ele está procurando a sua estabilidade, e aí, para ele gerar essa estabilidade, ele vai causar um conflito interno, então vai causar uma desintegração. Essa desintegração, o produto disso, né, a consequência disso, vai ser a radiação, e aí vai gerar um novo núcleo. Então, ele pode ser instável, que vai ter uma radiação contínua, ou ele pode ser estável, que vai ser uma radiação pura. Não, a radiação para. Então, essa briga interna aqui vai causar um novo átomo. Qual que é o objetivo disso? Sempre buscar a sua estabilidade. Assim como os elétrons, os núcleos também têm essa propriedade de estar buscando a estabilidade. E aí, para ele buscar a sua estabilidade, ele tem que emitir algumas partículas, né? Ele tem que se livrar de algumas partículas para ele ter um número atômico, uma massa atômica, que vai conduzir ele para que ele fique estável. E essa estabilidade, ela é justamente através da sua massa, do número de massa, que ela é composta pelos átomos e pelos nêutrons. Então, a estabilidade se rompe apenas em átomos com número de massa muito grandes.
Por isso que quando eu mostrei para vocês os elementos naturais, eles partiam de 84 para cima, e aí que a gente produz em laboratório é bem mais alto do que isso. Então, são núcleos com massas muito pesadas, né? Tem agora uma massa muito grande. E aí, dentro disso, separam o que a gente chama de radiação não ionizante e o que a gente chama de radiação ionizante. Uma é perigosa e a outra não. A radiação não ionizante, ela não causa muito perigo ao ser humano, nem o que a gente está trabalhando. Por quê? Ela tem uma baixa energia. Então, a gente tem ondas eletromagnéticas como a luz, né? Que está nos iluminando, tanto agora como durante o dia. O calor, também geração de calor. Ondas de rádio. O celular de vocês emite também uma onda, uma radiação não ionizante, o computador, todo o material eletrônico que a gente trabalha, que a gente utiliza no nosso dia a dia, ele também emite uma onda. Só que essa emissão, ela não nos prejudica, ela não causa nenhum efeito em nós, não vai causar nenhuma deformação no corpo, a gente está em contato com esses materiais. Por quê? Porque ela tem uma baixa energia. Quando a gente vai para a radiação ionizante, aí sim já é um perigo aí para o corpo humano, porque agora a gente está trabalhando com altos níveis de energia. Então, há uma força de propagação, há uma intensidade dessa radiação e essa radiação pode, inclusive, ultrapassar as células do nosso corpo e causar algumas transformações nessas células. Então, onde a gente encontra radiações ionizantes? Elas são originadas no núcleo dos átomos e podem alterar o estado físico de um átomo e causar perda de elétrons, tornando-se eletricamente carregados. E aí a gente chama isso de ionização. É quando tem-se a perda dos elétrons e aí esse átomo ele fica eletricamente carregado e forte o suficiente para poder causar alguns transtornos para a gente. Então, dois tipos de radiação que acontece: não ionizante, não é perigosa, baixa energia, e radiação ionizante, perigosa, altos níveis de energia e altos níveis aí de propagação dessa onda. Então, quando a gente trabalha com a radiação ionizante, a gente vai trabalhar com os íons agora. Aí não sei se vocês já viram, acho que vocês lembram do ensino médio, que a gente trabalhava os cátions e os ânions, né? Os cátions, ele quando acontece isso, se um átomo ele perder um ou mais elétrons, ele vai ficar com mais carga positiva, porque ele vai ter mais prótons, e os prótons têm cargas positivas. Se a gente tem um átomo com mais prótons, a gente chama ele de cátion. Então, toda vez que a gente falar cátion, é porque a gente sabe que esse átomo ele tem um número maior de prótons do que de elétrons. E aí, o contrário disso é o ânion. Quando a gente tem um ânion, a gente sabe que ele tem mais cargas negativas, então ele tem mais elétrons do que os prótons. Então, cátion positivamente, prótons, e ânions negativamente dos elétrons. Então, a gente pode encontrar esses íons, né, que são os átomos de elementos que perdem ou ganham elétrons a partir desse conflito, a partir desse fenômeno nuclear. Então, agora a gente vai ver quais são esses tipos de emissão que surgem a partir desses conflitos. Nós temos três tipos de emissão mais clássicos que acontecem e que são a emissão alfa, a emissão beta e a emissão gama. Emissão alfa e beta, a gente vai trabalhar de que forma? O núcleo vai causar um conflito dentro dele e aí vai haver a desintegração. Quando eu falo desintegração, é que o núcleo, ele expele, ele tira dele algumas propriedades, que podem ser prótons e nêutrons, ou pode ser elétrons ali do átomo. Então, acontece, essa é a principal diferença de alfa para beta. Na alfa, a gente tem a desintegração aqui de prótons e nêutrons, então a gente libera do núcleo um número exato aí de prótons e nêutrons, que a gente vai ver mais para frente qual é esse número. E beta
ele se desintegra já o seu elétron. Então, ele não tem carga, ele não tem uma massa e não tem prótons e nêutrons, só vai ter a emissão de elétrons. Então, por isso que eles vão também atuar de diferentes formas. Um vai ter mais força, o outro vai ser um pouco mais fraco. Já a emissão gama, ela é diferente tanto de alfa como de beta. Porque na emissão gama, o núcleo não expele, não tira do núcleo algumas partes, algumas propriedades de nêutrons, elétrons ou prótons. Mas há uma emissão de ondas eletromagnéticas desse núcleo. Então, ele é altamente radioativo e ele é o mais forte das emissões. É o que acontece, a emissão gama é a mais forte. Então, vamos ver agora como que acontece em cada um desses aí. A emissão alfa. A emissão alfa é a mais leve das emissões. Ela não consegue causar nenhum dano ao corpo humano, por exemplo. Né? São partículas pesadas de carga positiva, possuem carga elétrica mais 2 e massa igual a 4, ou seja, 4 prótons e 2 prótons e 2 nêutrons. Possui um pequeno poder de penetração e, por isso, sua radioatividade ela pode ser impedida por uma folha de papel. Então, ela é bem suave, né? Você pode, caso a gente esteja à exposição de emissão alfa, a gente consegue tranquilamente se proteger dela. Tanto que uma folha de papel consegue impedir a radioatividade, ou que a sua emissão ultrapasse essa folha de papel indo para o outro lado. Então, a desintegração desse tipo de emissão acontece dessa forma aqui. Ela tem o núcleo dela aqui e o núcleo joga para fora essa partícula alfa, que é uma partícula contendo uma cargazinha de 2 elétrons e uma massa com 2 prótons e 2 nêutrons. Por isso que a gente chama de essa letra aqui grega, que é a alfa, né? É um Azinho mais desenhado, mais elaborado, com o número atômico e a massa atômica. Então, a massa dela é representada aqui na parte superior com 4, sendo 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, o núcleo dela agora é 2 prótons e 2 nêutrons, e ela tem 2 elétrons aí nesse átomo. Por isso ela é leve. Então, ela é considerada, das emissões, ela é a emissão mais fraca, né? Ela não tem um poder de emissão considerado forte ou prejudicial. Com isso, a gente chega na primeira lei da radioatividade, que é justamente o poder de desintegração alfa. Quando o núcleo emitir uma partícula alfa, o seu número atômico ele vai diminuir 2 unidades e seu número de massa vai diminuir 4 unidades, passando a ter um novo número atômico. Então, há uma transformação nesse núcleo. Lembra que eu falei que ele busca também a estabilidade. Então, quando ele libera esses prótons, essas partículas, né? Quando ele libera isso aí, ele vai ter agora um novo número atômico. Então, esse novo número pode causar para ele a estabilidade desse núcleo. Se não causar a estabilidade, ele vai gerar uma nova radiação nuclear e aí vai gerar novamente aí a emissão. Se ele chegar à sua estabilidade, ele não vai ter mais esse processo. Mas, teoricamente, a primeira lei da radioatividade, ela fala justamente isso. Eu tenho aqui um elemento e aí ele vai desintegrar, então ele vai liberar da sua massa 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Então, ele vai somar aí a sua massa, ele vai tirar da sua massa, né, 4 da sua massa atômica e do seu número atômico 2. Quando a gente vai para a emissão beta agora ela é um pouco mais forte. O seu poder de penetração agora é um pouco mais intenso e ele consegue já atravessar a folha de papel. Porém, ele pode ser possivelmente impedido por uma placa de metal. Então, há também a proteção que a gente pode fazer contra ele se a gente for exposto a esse tipo de emissão. Porém, vai ser uma proteção um pouco mais elaborada, porque ele já consegue penetrar, por exemplo, se for no corpo humano, ele já consegue penetrar a pele, então ele pode causar alguns problemas na nossa pele. Então, há um certo cuidado a mais na hora de se proteger quanto à emissão desse tipo.
Então, são partículas leves, de carga negativa e que não contém massa. Aí, nesse tipo aqui, é o elétron da partícula que é produzido por reações nucleares a partir de um nêutron e possui alta velocidade. Por possuir essa alta velocidade, ele consegue ser um pouco mais penetrante. Então, quando há aqui dentro do núcleo a desintegração, quando ele libera, quando ele espelha aí uma partícula dentro dele, ele vai estar expelindo uma emissão beta. Dentro dessa emissão beta, ela vai ter só elétrons, não vai ter massa, então não vai ter nem prótons e nem nêutrons, vai ter só elétrons. E aí, junto com essa emissão beta, ele emite também um componente que é chamado neutrino. Vocês podem ver alguns conteúdos, o nome neutrino, em outros conteúdos o nome antineutrino, mas está falando da mesma coisa. E esse eu não vou entrar nesse conceito de neutrino, porque para a gente não vai atrapalhar nada aqui, não vai causar nenhuma transformação. Deixa o neutrino aí para um outro momento a gente poder trabalhar ele, não interfere para a gente. Então, quando a gente tem a desintegração beta, ela parte da desintegração do nêutron. Então, temos aqui o núcleo espelha, vai uma emissão beta, uma partícula beta, e aí o neutrino ou antineutrino. Então, o que acontece? Ele vai ficar agora aqui, ó, só com elétrons. E como a gente sabe, o elétron ele tem carga negativa. Se ele tem carga negativa, ele é representado com um sinalzinho de menos. Então, toda vez que a gente tiver menos aqui, a gente sabe que esse elemento ele está carregado negativamente. E isso gera a segunda lei da radioatividade, justamente isso. Quando o núcleo emitir uma partícula beta, seu número atômico aumenta em uma unidade e sua massa não se altera, surgindo com isso um novo núcleo atômico. Então, da mesma forma que acontece com a alfa, agora a gente também tem uma desintegração, porém, a alfa era só com prótons e nêutrons, e agora a beta, ela vai ser com os elétrons. Então, o componente agora, ele vai ganhar uma unidade na sua massa, e a nossa partícula beta, ela vai ficar representada com um número negativo, justamente porque ela só tem elétrons, e o material que ficou, ele ficou com mais prótons. Então, é isso que acontece aí. Então, a diferença de alfa para beta é justamente isso. A alfa, a emissão, a partícula alfa que se desintegra do núcleo, ela se desintegra contendo prótons e nêutrons. Já a beta, ela só se desintegra contendo elétrons. E a gente chega na mais perigosa delas, e que tem o maior poder de penetração nos corpos, que é a emissão gama. E de que forma essa emissão acontece? O núcleo ele não expele nem prótons, nem nêutrons, nem elétrons, ele apenas causa o efeito de ondas eletromagnéticas, e essa emissão de ondas, essa energia que é propagada a partir desse núcleo, ela vai poder penetrar nos corpos, e aí a gente vai ter alto nível aí de periculosidade, e que para se proteger dela, caso seja exposto a esse tipo de emissão, aí tem que ser uma proteção bem especial e específica para esse caso. Então, ela tem alto poder de penetração, e aí eu trouxe alguns exemplos que, por exemplo, ela pode atravessar 20 centímetros no aço e 5 centímetros no chumbo, por isso elas são muito perigosas. Aí eu vi que no concreto, se eu não me engano, ela também pode atravessar uma parte, porém o concreto e o chumbo são os materiais mais essenciais na hora da proteção. Então, o concreto e o chumbo, ele consegue bloquear a emissão gama, mas aí tem que ver qual é a sua estrutura, né? Qual é a sua dimensão desse material para poder se proteger da emissão gama. Ela é a mais perigosa das três. Então, não sai nenhuma partícula do núcleo, não sai nenhum próton, nenhum elétron, nenhum nêutron. Porém, esse núcleo agora, quando há esse conflito nele e a radioatividade, esse fenômeno da radioatividade nele, ele apenas emite uma onda eletromagnética. E a gente trabalhou antes que as ondas eletromagnéticas, elas são forças, né? É uma energia que está sendo emitida de um determinado material.
E essa energia, ela vai se propagando ao longo do tempo e do espaço onde ela está. Então, pode ser o ambiente que você esteja, o vácuo, né? O nosso universo, enfim, ela vai se propagando aí e tende-se a entrar em conflito com as células. Se for no corpo humano mesmo, ela tem o poder de entrar e alterar as células do corpo humano. E aí essa alteração, ela pode trazer, muitas vezes, até mutações genéticas, pode trazer um câncer, pode trazer várias doenças que a gente vai estudar também nas aulas para frente. Então, emissões, ok. Radioatividade, a gente sabe o que é um fenômeno nuclear que acontece dentro do núcleo. Então, há um conflito dentro do núcleo, onde o núcleo, ele tende-se a buscar a sua estabilidade. Quando ele busca a sua estabilidade, ele gera esse conflito, ele quer expelir algumas partículas dele, e aí, nessa expulsão de partículas, a gente tem alfa, beta, e o outro fenômeno é pela onda eletromagnética, que ele também pode buscar a sua estabilidade através da emissão da onda eletromagnética. Se for alfa, ele vai emitir aí prótons e nêutrons. Se for beta, ele vai emitir elétrons. E se for gama, ele vai apenas propagar uma força que é a onda eletromagnética. Então, esses são os três principais tipos de emissões que nós temos dentro da radioatividade: alfa, beta e gama. E esse slide, ele mostra o poder de ionização em ordem crescente. Lembra que eu falei que a gente tinha dois tipos de radiação, não ionizante e radiação ionizante? Esse aqui agora é o poder de ionização, ou seja, o quanto que esse material ele pode ser perigoso, né? O quanto que ele pode penetrar nos materiais. E aí a gente tem do mais leve, que é a emissão gama, até o mais forte, que é a emissão, do mais leve, que é a emissão alfa, até o mais forte, que é a emissão gama. Então, a emissão alfa, ele é tranquilo, ele não vai causar muitos danos. A emissão beta pode ser em algum momento, mas ele também não chega a ser tão. E a emissão gama é o mais perigoso, é o mais forte. E aí a gente chega nas aplicações que nós temos. O que a gente pode aplicar essas emissões que a gente trabalhou, que a gente viu como que se formam? Essas emissões a gente pode encontrar em diversas áreas que a gente tem hoje na natureza, né, na nossa tecnologia. Mas, principalmente, e para vocês técnicos de radiologia, vocês precisam estudar dentro da saúde. O que essas emissões elas podem causar dentro da saúde? Então, tratamentos médicos como radioterapia e braquiterapia, que é um tratamento para tumores, né, e câncer. Então, tanto a rádio como a braquiterapia, ela vai trabalhar no processo da pessoa para trazer aí, quem sabe, queimar esse tumor, né, retirar esse tumor do corpo humano, acabar com essas células, destruir as células desse tumor. E aí, nessa destruição, a gente pode aplicar a emissão essas emissões radioativas aí. Também a gente pode trabalhar essas emissões no diagnóstico. De que forma? Aí tem vários, né? Tem vários tipos de diagnóstico que pode ser feito. Radiografia, tomografia, entre outros exames de diagnóstico que se tem hoje em dia com a emissão desses fenômenos aí. A medicina nuclear, muito interessante a medicina nuclear, que a gente trabalha os radioisótopos e os radiofármacos. E aí na próxima aula também a gente já vai trazer um pouquinho desses conceitos, o que é cada um desse, né? Que nada mais é do que manusear esses elementos radioativos de forma que eles vão entrar em contato com o corpo humano e aí vai causar alguns benefícios nas células, vai causar alguns benefícios aí e até mesmo no processo de cura do ser humano. Porém, também a gente tem que ver que não é só o benefício, né? As emissões elas não causam somente benefícios, mas também alguns malefícios. E aí, teve até o vídeo que eu pedi para vocês fazerem, que alguns até mostraram, né? Que quando essa exposição ela acontece,
às vezes essa emissão é muito forte e aí vai causar algumas transformações no corpo humano. Essas transformações, elas podem levar a teratogenias ou até a morte. Então, ou seja, elas podem causar alguns problemas como enjoo, náuseas, e aí a gente vai se agravando para algumas doenças, para algumas mutações genéticas. Às vezes essas mutações, elas acontecem tanto no corpo da pessoa que foi exposto a essa radiação, como a descendência dessa pessoa. Então, há um processo contínuo dessa emissão aí, o efeito dessa emissão, e pode também levar até a morte, que aí foi o caso do que vocês conhecem, do Chernobyl, que morreram, acho que mais de 50 pessoas que foram expostas àquela explosão nuclear. Também teve no Brasil, porém aqui o índice de mortes foi menor, mas também trouxe muitos prejuízos às pessoas que estiveram em contato com essa emissão, né? Tenho, da aula passada, que eu falei do casal, a Marie mesmo, ela sofreu muito dessas emissões. Por quê? Em sua vida toda, ela pegava esses elementos, como urânio, rádio, e levava com ela, onde ela ia, ela levava pedaços desses elementos. E aí isso fez com que ela teve problemas de saúde, tanto que ela morreu por causa de um problema de saúde desse, porque ela estava em contato com essas emissões o tempo todo. E aí isso causou a morte dela. E a curiosidade é que até hoje os materiais que ela utilizou, os livros que ela fez as suas anotações, até hoje esse material ele é radioativo. Tanto que para ter contato com esse material, a pessoa ela tem que assinar ela tem que assinar um termo de responsabilidade e ela tem que estar com uma roupa específica de proteção, justamente para que ela não sofra essa exposição aí à emissão dessas radioatividades aí, desses elementos radioativos. Então é curioso que... E lá também em Chernobyl, até hoje, né? Até hoje o campo ali ao redor daquele fenômeno que aconteceu, daquele acidente, causa ainda também a emissão radioativa. Então é muito perigoso quando a gente vai trabalhar com esses elementos. E também os estudos eles não estão completos na forma de que até onde essa emissão ela pode ser prejudicial ao ser humano. Eles não conseguem ainda diagnosticar com clareza o que pode causar. A gente tem os relatos do que causou, né, algumas mutações, algumas pessoas que morreram, essas exposições todas, o que pode causar ou não, mas não há também um estudo concreto do que até onde pode ir. Então, por isso que é muito perigoso quando se expõe a esse tipo de radiação e por isso que é necessário a devida proteção. E aí, a partir da aula que vem, a gente já entra nesse tema. E tem também uma radiação que todos sofrem, que é a radiação cósmica. Então, há estudiosos que falam que ela é um registro fóssil lá da era do Big Bang, que foi a grande explosão, onde aconteceu, né, todo o início do nosso mundo. Então, a história conta que foi a partir dessa explosão que aconteceu essa radiação cósmica e que hoje ela não é tão forte como era antes. É como se ela fosse hoje um vestígio do que ela já foi um dia. Mesmo assim, todos sofrem esse tipo de radiação. Além disso, também, eu falei que nós temos contato, né, o dia todo com algumas emissões de radiação que são a nossa parte tecnológica, né, os componentes eletrônicos, mas também tem alguns alimentos que a gente consome que tem radiação. Por exemplo, banana, feijão e carnes, elas têm uma radiação nelas que vem das substâncias que compõem. Uma das substâncias que é o potássio. O potássio é um elemento radioativo. Porém, quando a gente consome esses alimentos, ele não nos causa nenhum dano, né? Ele não causa nenhum prejuízo ao corpo humano. E a gente até precisa como fonte de vitamina. Mas, em todo caso, há as emissões que são benéficas e as emissões aí que podem ser prejudiciais para a gente. Então, na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre isso.
que agora a gente estudou os fenômenos da física e química, então a gente foi desde a composição do átomo, quais são, né, o que compõe o átomo, o que causa de fenômenos, né, que foram as cargas elétricas que a gente trabalhou, então o fenômeno elétrico, agora o fenômeno nuclear, que é a radioatividade, o que é, quais são essas emissões, aí nós vimos que temos 3 emissões, alfa, beta e gama, da mais leve para mais perigosa, e aí a partir disso agora, a gente vai ver o que isso causa no ser humano, porque vocês, como técnico em radiologia, vocês vão estar em contato direto com isso. Então, vocês têm que saber a que nível de exposição vocês estão se metendo e como que vocês conseguem se proteger, de que forma vocês vão se proteger. E aí a gente vai estudar um pouco mais sobre isso aí. Então, quais são os benefícios dessas emissões, quais são os riscos e como que a gente consegue proteger. O que hoje em dia tem de métodos de proteção para o técnico em radiologia. Então, as próximas aulas vão ser baseadas nisso, tá? Eu mandei aquele questionário para vocês e aí muitos falaram que, na verdade, até hoje, a maioria das pessoas que responderam que conseguem aprender mais com as videoaulas e atividades. Aí, não sei se foi tranquilo para vocês a aula de hoje? Deixa eu tirar aqui. Foi tranquilo no sentido da internet estar boa, de vocês conseguirem acompanhar o slide, de vocês conseguirem entender o que eu estava falando? Vocês acham que a gente pode manter isso de a gente fazer essa aula toda quarta, e aí sexta-feira eu já mando uma atividade relacionada a ela e deixo também ela gravada para as outras pessoas terem acesso a ela. Para vocês foi tranquila a aula de hoje? Foi pesado? Como é que foi? Alguém aí quer falar? Foi tranquilo assim, professor. Tranquila, né? Tá certo, então vou parar de gravar aqui agora.